Então, gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu tô aqui com a Valéria e com a Isabelle. Elas vão falar um pouquinho sobre hábitos do sono, qualidade do sono, o que a gente faz quando não consegue dormir direito, dicas, técnicas. Então, sejam muito bem-vindas. Vou pedir para vocês começarem se apresentando. Bom, gente, eu sou a Isabelle, podem me chamar de Belle, se vocês quiserem, economiza aí umas letras. Eu sou formada em psicologia pela UFSCar desde 2019, venho trabalhando aí como psicóloga, sou natural de uma cidadezinha pequena na fronteira com o Paraná, mas eu moro em São Carlos, já faz quase 10 anos, e venho me interessando muito por meditação, acho que eu consigo lembrar, assim, mais especificamente desde 2020, na famosa pandemia, que todo mundo deu uma leve desesperadinha aí, eu também. E aí, até ficando mais tempo em casa e tal, tendo um pouco mais de foco em mim, comecei a acompanhar conteúdos de meditação e venho acompanhando aí, participando do Projeto Presença desde então. Meu nome é Valéria, né? Eu trabalho com acupuntura faz um ano e pouco, desde o começo do ano passado. Eu comecei a atuar mais na parte de atendimento mesmo, né? Mas eu comecei a fazer o curso de acupuntura em São Paulo, na faculdade de Ibramec, mas minha área, eu venho de outra área, eu era engenheira e fui me distanciando da minha antiga área. Acabei fazendo uns cursos no Senac, na parte de massagem e até um curso de introdução à medicina chinesa e acabei indo para essa área da medicina chinesa. E eu abri um espaço, estou começando a atuar mais agora, desde o ano passado, é uma área muito apaixonante, eu adoro. E é muito aliada à meditação, não tem como desvincular uma coisa da outra. Ah, que legal, eu amo as duas áreas, a psicologia, a medicina tradicional chinesa. Acho que elas conversam muito mesmo com a meditação. E a gente está fazendo essa conversa principalmente porque tem muitas pessoas dentro da comunidade do Projeto Presença que relataram que estão tendo muitas dificuldades com o sono. Então, ou tem insônia, ou estão dormindo mal, né? Acorda cansada, ou tem sonhos muito agitados. Então, a gente queria entender um pouco melhor, assim, de vocês duas que têm um pouco para nos contar qual que seria a importância de uma boa noite de sono e como que a gente pode sentir de fato que a gente teve essa boa noite de sono, que além do acordar descansada, né? O que a gente pode tirar disso tudo? O sono, ele é muito importante para a gente, porque o nosso corpo, durante o dia, ele está gastando muita energia procurando sobreviver, basicamente, né? Então, mantendo a gente vivo, alerta, processando tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente vê, sente. Mas durante a noite, a gente ainda está gastando energia, lógico que menos, mas aí é o momento em que ele se prepara para todos esses desafios, né, que vão acontecer durante o dia. Então, é durante a noite que a gente aprende, retém as memórias, a gente descansa, a gente relaxa, a gente produz vários hormônios do crescimento, hormônios de regulação ali de produção de energia. Então, basicamente, uma boa noite de sono serve para a gente regular nossa memória, nossa saúde vascular, insulina, toda a nossa parte emocional também, psicológica. Distúrbios do sono tem muito a ver, às vezes, com depressão, com ansiedade, porque se a gente fica sem dormir, a gente fica sem a capacidade de produzir ali os hormônios e todas as formulações separadoras ali do nosso corpo para cuidar dessa parte também. Então, digamos assim, que uma boa noite de sono, uma alimentação equilibrada e uma rotina ativa de atividade física são basicamente os 3 grandes pilares da nossa saúde, assim, a gente não pode
negligenciar nenhum deles. A medicina tradicional chinesa não vai fugir muito disso, né? Ela vai, a gente entender, né? O ser humano teria que entender que a gente faz parte de um contexto, a gente está dentro da natureza. E é justamente isso que a Isabelle falou. Você tem uma demanda durante o dia, né? E à noite você vai se restaurar, se restabelecer. E isso você fazendo junto com a dietoterapia, com os exercícios físicos, né? A dietoterapia, porque a medicina chinesa ela leva para a alimentação com esse nome, vamos dizer assim. Mas e o exercício físico e a meditação, né? São os pilares da medicina chinesa. Então, para restabelecer toda essa química que tem no corpo. Não sai muito fora mesmo do que você falou, né? Que a gente tem o ciclo circadiano, né? Cada órgão dentro da medicina chinesa, ela vai estar relacionado com um órgão do corpo. Então, se a gente demanda para a gente ter uma memória boa, para a gente ter um dia bom, o sono vai ter que acontecer dentro desse ciclo, para nutrir esses órgãos que durante a noite demandam e os outros órgãos que demandam durante o dia. E você falou de alimentação, e é bem interessante mesmo, porque a alimentação vai basicamente suprindo a gente de todas as substâncias que são necessárias para o corpo viver, né? Sim. E a gente não pode ignorar que tem alimentos que vão ajudar a gente a ficar mais acordado, e às vezes vai ser bom, vai ser útil, mas às vezes a gente exagera e também vão ajudar a gente a ficar sem sono, né? Então, pessoal aí que abusa da cafeína, abusa dos refrigerantes, energéticos, acho que a gente vai ter bastante oportunidade de falar mais disso, mas isso, ou às vezes comer alguma coisa muito pesada antes de dormir, é muita energia que você está jogando para o seu corpo. E se seu corpo não está precisando daquela energia, na verdade ele está querendo descansar, né? Está querendo poupar energia, a conta não fecha. Então, por isso que é muito legal mesmo essa simbiose entre sono, exercício e alimentação, está tudo correlacionado. Quando eu disse no início que a gente está dentro, né, de tudo isso, e a gente acha que a gente está fora porque o homem é como se tivesse um mundo próprio, e não é, né? Quando você fala do sono, né, quando eu vou levar para a medicina chinesa, eu sempre vou levar em conta o yin e o yang. O que é o yin? O yin é o dormir, o yin é o relaxar, né? O yin é você se interiorizar, né? O yang não, o yang é quando você acorda, né? Os passarinhos acordam de manhã, né? A dinâmica do dia ocorre no sol, né? Vamos dizer assim, das 6 da manhã às 18, e a partir disso você vai se interiorizando, né? E para isso você precisa de paz, de tranquilidade, do escuro, né? Por isso, a noite é noite, não tem sol. Basicamente é isso. É muito interessante isso que vocês trazem, principalmente, acho que essa última frase da Valéria também, porque não só olhando sobre como tudo está conectado, né? Então não é só sobre acordar descansado, mas são todos os processos fisiológicos que o sono permite, e também essa importância do descanso, né? Porque eu acho que a gente está numa sociedade uma cultura que prioriza muito o yang, né? O estar para fora, o estar sempre ativo. Então, o dormir já é uma coisa que a gente talvez consegue fazer com um pouco menos de culpa, né? Porque a gente precisa, às vezes a gente dorme sem querer até. Mas às vezes o próprio descansar durante o dia, né? Eu conseguir cultivar esse yin é muito difícil, né? Muitas pessoas relatam a culpa, né, do descanso. E isso no sono, ele vai ser primordial, porque você não tem como fazer com que uma mente relaxe com tanta coisa sendo colocada dentro dela. Você não consegue, é impossível. E aí o próprio corpo, ele desenvolve mecanismos para minimizar essa quantidade de coisa.
E aí surgem, né? Surge a insônia, surge a ansiedade, né? Isso daí, com esse desequilíbrio total aí que tá o corpo, ele não tem jeito, né? Tem que buscar o horário, né? A rotina, todo um padrão que antigamente tinha e hoje com a tecnologia isso foi se perdendo, né? É importante também destacar que quando a gente fala de sono, talvez a gente devesse ser até um pouco mais abrangente, exatamente o que a Gabi está falando, que a gente está falando de descanso, né? E eu achei bem legal essa observação. O sono é hoje na sociedade do cansaço, né, que a gente chama, o sono é meio que o que a gente tem que fazer, porque é obrigado, não tem como, uma hora você vai dormir, você pode lutar muito contra, mas descanso não é só dormir, descanso é realmente fazer meditação, que também é chamada de non-sleep deep relaxation, que é basicamente um estado grande de relaxamento, não chega a ser inconsciente ainda, mas você colocar a sua cabeça em ordem nesse sentido é um tipo de descanso. Descansos controlados, então, escutar uma música, ler um livro antes de dormir, parar de trabalhar e tomar um banho quente antes de dormir. Então, ter esse momento de descanso, de ir pensando cada vez menos e agindo, se comportando cada vez menos, para trazer o corpo, né, de um momento ativo, trabalhando, enfim, vivendo as coisas do dia, e encaminhar ele para o sono, que vai ser, de fato, o descanso inconsciente, que vão acontecer todos esses processos aí que a gente está falando. Então, descansos, em geral, são importantes, né? Todos esses tipos aí que a gente discutiu. Até porque dormir não é só apertar o botãozinho, né? Seria. A gente desliga ali a tomada, né? Desliga igual a gente desliga a luz e já dorme. Tem gente que é assim, né? Mas quando a gente tá com a cabeça muito cheia mesmo, quando o dia foi muito agitado, ou tudo que vocês comentaram, né? Acho que as questões de alimentação também, alguns outros hábitos vão influenciando nesse momento do sono. Mas, assim, na perspectiva de vocês, existe um número mínimo de horas que a gente precisa para dormir, para descansar bem? Existe, e já começo falando que é particular de cada pessoa. A gente tem uma média aí por fase da vida, fase do desenvolvimento, mas é média, né? Sempre vão ter os desvios padrões, então é interessante dizer que a gente sabe que hoje o nosso sono o sono de qualquer indivíduo é regulado por ciclos de 90 minutos. Então, em períodos aí de 1 hora e meia, a gente vai sair de um estado de sono leve para ir para um sono profundo, e alternando entre o sono profundo e o que a gente chama de REM, né, que é o Rapid Eye Movement, que é basicamente um período em que o seu corpo está, quando a gente sonha, e que chama Rapid Eye Movement porque o olho fica se mexendo bem rapidinho ali com a gente fechado. Então, vão acontecer essas 3 fases durante essas 1 hora e meia, e aí a cada 1 hora e meia o ciclo se fecha e começa um novo. E aí a gente vai dependendo, né? Por exemplo, bebês precisam dormir de 12 a 16 horas por dia. Crianças, já um pouquinho menos, de 9 a 13. Então, é muito comum criança tirar aquelas sonecas durante o dia, até na escolinha e tal, porque precisa bastante mesmo para se desenvolver e crescer. Adolescentes ainda têm uma demanda bem grande, eu não sei se vocês lembram, mas assim, quando eu era adolescente, eu sentia um sono que não era meu, e que, mesmo assim, cansado, hoje em dia eu não sinto aquele sono. Então, adolescentes precisam de 8 a 10 horas por dia de sono. E adultos precisam de entre 6 e 9. E aí, vai variar de acordo com o indivíduo, mas aí é interessante a gente pensar sempre nesses ciclos, assim, de 1 hora e meia, de bloquinhos de 3 horas, e procurar acordar nesses múltiplos de 90 minutos. Porque aí a gente vai ter acordado mais ou menos quando um ciclo fechou. Quando a gente é acordado no meio de uma sessão de sono profundo, ou mesmo numa sessão de REM, é muito mais difícil para o nosso corpo acordar de vez. Então, a gente demora para pegar no tranco, sabe? Aquilo que a gente sempre fala. Então, sim, tem um mínimo, costuma ser nessa média de 6 a 9 para nós adultos, mas é muito interessante
e descobrindo aí qual é o seu múltiplo de 90 minutos aí que funciona, né? São 6 horas, são 7 horas e meia, são 9 horas, por aí. Mas isso de acordo assim com a medicina, a ciência tradicional, né? Acho que a medicina de Deus tem outras coisas para falar também. Sim, sim. O que eu vejo é basicamente isso, porque a demanda da criança, né, da criança que acabou de nascer, ali tem o primeiro mês de vida, até os 2 anos, 3 anos, ela realmente ela está se desenvolvendo, né? Ela tem muito yang mexendo dentro dela. Então, para compensar isso, ela precisa ter o yin, né? E dormir também aquele soninho gostoso, pesado, mais prolongado, que tá uma coisa assim bombando dentro dela, né? E o adolescente, na realidade, para a medicina chinesa é meio que engloba tudo, depende muito da vida da pessoa, né? Depende muito da dinâmica diária da pessoa. A pessoa que bebe álcool, a pessoa que, né, não se alimenta, acaba caindo também de novo para a alimentação no decorrer da vida, de alguma forma ela vai acabar, vamos dizer assim, pagando, né, de uma forma melhor ou pior, vamos dizer assim. Né? A pessoa que abusou muito durante a vida, na velhice, pode ser que ela tenha alguns problemas maiores, né? E mesmo assim, o que eu entendo é que realmente em torno de 6 horas é o mínimo para uma pessoa poder se restabelecer esse equilíbrio do corpo, dos órgãos. Basicamente isso. Os pesquisadores falam que o mínimo de 4 ciclos de 1h30 mesmo. Então, no mínimo 6, entre 4 e 6 ciclos seriam adequados para um adulto. Então, é por aí mesmo. É interessante isso que você fala, Isabelle, porque se a gente pega o ciclo na medicina chinesa dos órgãos, né, eles são de 2 horas. 23 até 1 é a vesícula biliar, da 1 às 3 é o fígado, das 3 às 5 é o pulmão. Depois, ao longo do dia, você vai ter o ciclo dos outros órgãos. Isso quer dizer o quê? Que naquelas 2 horas ali, o órgão vai estar demandando muito. Então, se, vamos dizer assim, você fuma, né? Percebe que é um fator que está desequilibrando, porque o cigarro vai desequilibrar. Durante de 3 às 5 da manhã, pode ser que ele não durma direito, que ele acorde com maior intensidade, que naquele momento ele demora mais horas para voltar a dormir, né? Então, a medicina chinesa, ela vai olhar a dinâmica do órgão para aquele horário, né? E aí a gente olha de uma outra forma, olha as mesmas coisas, porém de uma outra forma. Então, é a pessoa que demora para dormir, né? É a pessoa que acorda no meio da noite e não consegue dormir mais, né? Ou é a pessoa que 5 horas da manhã acorda, já dormiu, já meio que descansou, mas também não volta mais a pegar no sono, né? Mas basicamente isso. Então fica muito semelhante, muito muito interessante isso. É interessante que você falou, né, desses, basicamente os órgãos que estão mais ativos ali à noite, vesícula, fígado, né, e pulmão são órgãos filtro, né, do nosso corpo. Então, basicamente, é o que está processando o que foi consumido, que teve contato durante o dia. Então, tem a ver também com essa coisa do sono ser reparador e reconstrutor. E também tem, né, você, por exemplo, na medicina chinesa, a gente fala não comer depois das 6 horas, das 18 horas, né, procure comer uma coisa mais leve, né, porque toda a sua energia não vai gastar com a digestão, né? Então, se você come uma coisa mais pesada, você vai precisar ter energia para processar esse alimento que foi ingerido, né? E não é essa a ideia do organismo. A ideia do organismo é fazer todo esse mecanismo de manhã, na hora do almoço, né? Então, aí você não consegue ter um sono reparador, porque alguma coisa vai estar te incomodando, né? E para isso, na medicina chinesa, a gente fala que
Quando você vai ter a digestão, o que, que acontece com o sistema sanguíneo? Ele vai para a parte abdominal, né? Quando você vai dormir, todo esse sangue na medicina chinesa é como se ele fosse armazenado no fígado, né? Então, você vai diminuindo a circulação sanguínea nos extremos do corpo, e essa cabeça, né, que é um dos extremos, ela tem que estar em paz. Então, ela tem que estar tentando um equilíbrio com o sangue no fígado, não na cabeça, não aquela coisa que vai estimular a cabeça da pessoa. Então, é muito, muito legal essa coisa do próprio organismo. Por exemplo, das 5 às 7 é o horário do intestino grosso, né? Que é o quê? O que a gente tem que fazer? De manhã a gente tem que ir ao banheiro. A gente se alimenta, acorda, né? Fez todo o processo, fez o digestivo, então das 5 às 7 você vai para o banheiro, né? Não, daí muitas pessoas, não, segura, não vai, né? Então, vai contra o relógio biológico, basicamente é isso. E depois, lá na hora de dormir de novo, vai ter algum probleminha. A minha nutricionista me deu uma bronca esses tempos atrás, que eu tava falando que eu não tava conseguindo dormir muito bem. E aí eu falei, o que você tá comendo, né? Eu tô jantando. A hora que eu chego em casa, umas 10, 11, ela falou assim, tá, e você vai dormir meia-noite. Você acha que seu corpo vai estar fazendo o quê quando você estiver começando a dormir? Ele vai estar torando na energia ali para processar tudo que você comeu. Então, aí, até na Ayurveda se fala também, né? Então, acho que tem bastante sinergia de começar com mais comida, né? Durante o começo do dia e ir diminuindo o insumo de energia ao longo do tempo, justamente para isso, né? É isso mesmo. E acho que é muito interessante tudo isso que vocês estão trazendo, assim, porque às vezes a gente fala assim, tô com insônia, né? Automaticamente a gente acaba associando um pouco com ansiedade e a gente tá nessa lógica um pouco dos remédios, né? Então é como se a gente buscasse soluções para insônia ali pontuais, né? Tipo, então tô com insônia, vou tomar um negócio aqui para minha ansiedade, vou fazer uma meditação específica. Não tô falando mal da meditação, gente, que estamos aqui para isso. Mas assim, vou fazer uma meditação aqui para isso, né? Porque tô com um problema agora. E a gente esquece que tem todos esses fatores durante o dia, principalmente da alimentação, de tudo isso que vocês estão trazendo, dos nossos hábitos, né, que vão influenciando nossos órgãos, que estão ali afetando a qualidade do sono, né? Então, às vezes não é só ali um problema de sono, mas pontual do sono, mas todo o resto que tá ali ativando e influenciando o nosso corpo nesses momentos, horários específicos, né, como a medicina chinesa coloca, o Ayurveda, não sei se tem horários, mas já ouvi bastante coisa sobre também. E então, assim, até o momento para a gente recapitular, né? Vocês falaram um pouquinho de alimentação, a Valéria comentou sobre fumar, né? Vocês também falaram de cafeína, né? Alimentos com cafeína, o que é óbvio, refrigerante. Quais outros fatores, assim, vocês conseguem colocar nesse momento que podem influenciar na qualidade do sono? Olha, eu venho pesquisando e aplicando na prática, assim, e falando, meu Deus, de fato, porque eu não pensei nisso antes. A exposição à luz também tem muito, muito efeito. Exposição à luz, inclusive, durante o dia, não só na hora que a gente dorme. Justamente por conta do nosso ciclo circadiano, né? A gente precisa seguir exatamente, porque evolutivamente a gente acostumou assim, né? O nosso corpo se construiu assim, a gente acompanhar o movimento do sol mesmo. Então, estar acordado enquanto a luz, né, o sol tá lá no céu, e quando o sol se põe, a gente também vai supostamente se pondo. Então, o que isso tem a ver, né, com o ciclo circadiano e a luz? Quando a gente tem contato com luzes fortes, seja do sol ou a partir do momento que a gente começou ali a mexer com eletricidade, brincar de Deus, né? A gente criou nosso próprio sol interno, que são as lâmpadas. Então, se a gente está em contato com luzes fortes, o corpo ele vai estar alerta. Então, ele vai produzir hormônios e a gente vai se sentir alerta. Então, quando você tem que estudar até tarde, geralmente você acende um abajur, deixa a luz bem alta, porque para evitar o sono. Já quando você às vezes apaga a luz, fica só com uma luzinha ali da TV baixinha, já vai começando a dar um soninho.
Então, é muito isso. A luz afeta muito o nosso estado de alerta ou não. Quando a gente vai se preparando para dormir e a gente evita ali, no caso, a luz, a gente já vai para um ambiente mais escuro, nosso corpo começa a produzir melatonina, e melatonina é um hormônio que ajuda aí no sono e na reparação. Então, é muito importante também a gente cuidar. Ele tem toda uma rotina, né? É importante, assim que a gente acorda, se expor à luz do sol. Mesmo se o dia estiver nublado e tudo mais, é legal sair, pelo menos numa sacada, ou pelo menos pela janela, mas de preferência, assim, dar uma voltinha mesmo, de coisa de 5, 10 minutos, olhando mesmo para as nuvens e tal, absorvendo aquela luz do sol. É muito importante isso, assim que a gente acorda, pelo menos os primeiros 30 minutos que a gente acorda. Caso você possa também, é interessante ter esse momento, assim, de última luz do sol. Antes da gente dormir, com certeza, evitar luzes. Então, acho que tá muito na mídia hoje o negócio de evitar o celular, né? Evitar telas, a luz azul e tudo mais, antes de dormir. E é interessante mesmo, umas 2 horas ali antes de dormir, já evitar televisão, computador, celular. No máximo, se for pegar, deixar uma televisão, coisa assim, não é o ideal, mas deixar bem baixinha a luz, mexer lá nas configurações. E quando for dormir mesmo, deixar o quarto mais escuro possível. Eu, por muitos anos, me acostumei, adorava dormir com a janela aberta. E aí entrava um arzinho fresquinho, eu gostava bastante. Só que aí meu sono era muito leve. E aí eu comprei na internet mesmo, assim, coisa de R$ 30, aquelas cortinas blackout. Lógico que tem as chiques, mas eu comprei a mais baratinha. Que é basicamente um PVC, né, que tampa a janela. Fez uma super diferença. E eu tenho um sofá muito gostoso na minha sala, e às vezes eu durmo no sofá, beleza, eu durmo, mas eu acordo com muita facilidade. Por quê? Porque na sala entra muito mais luz do sol, luz da rua e tudo mais. Então, eu vejo que quando eu durmo lá, o meu sono é muito mais leve do que quando eu durmo no meu quarto mesmo, que é mais escurinho, mais fresquinho também, que a gente precisa dessa queda na temperatura. O nosso corpo cai de 1 a 3 graus na temperatura dele durante o descanso. Então, é interessante, além de tudo isso que a gente falou, também garantir que você se expõe à luz do sol durante o dia, né? Mesmo se você fica em casa, dá um tempinho ali para olhar pela janela ou sair numa sacada, mas antes da noite, evitar luzes antes de dormir, e durante o sono, tá num quarto mais escuro e mais fresquinho. Eu quero aproveitar que a Isabelle está falando de questões de luz, eu acho que cabe essa luz que uma das partes. Essa luz não, né? Essa pergunta que uma das participantes da comunidade colocou aqui pra gente, e outra que eu recebi também no particular de uma participante que não poderia vir. Então, aqui a gente tem a pergunta, né? Se a luz amarela realmente influencia o nosso sono, né? Se faz diferença, se por acaso vocês sabem disso. E também a outra pergunta é dicas para desapegar de usar o celular antes de dormir, né? Então a Isabelle estava falando pelo menos 2 horas ali, né? Às vezes deixar o celular na luz mais baixinha, mas tem muita gente que precisa do celular para relaxar, que é o momento que acaba usando ali para ficar vendo conteúdos inúteis. E, né, a gente, quando vê, já passou muitas horas que tá ali. Então, o que você traz, assim, de dicas sobre esses assuntos de luz e celular? Quando a gente foca na luz, né, a gente está saindo da ideia da naturalidade, né? A gente está saindo da coisa da natureza, porque essa coisa de pegar o celular ou de usar a TV, né, não é o natural para o ser humano, mas é um processo, né? A pessoa tem que interiorizar isso. Eu acho que vai demorar, demanda a pessoa pegar e falar, não, hoje eu vou ficar sem celular, vou, a partir de hoje não vou usar mais TV, né? E vai criando, acabou-se, né, criando um mecanismo no próprio celular para dormir, né? Então, você vai pegar, precisa de um aplicativo lá que tem, dá soninho e vai fazer você dormir. E a ideia não é essa, né? É você buscar o equilíbrio, é você entender que a demanda do teu corpo é outra, né? A demanda do teu corpo
é você admirar a natureza. Quais são os outros mecanismos que você pode utilizar, né? Assim como a Isabelle falou, vamos levantar e vamos olhar o sol, né? Vamos chegar às 7 horas da noite, 8 horas da noite, vamos lá olhar a lua, né? Vamos sair dessa coisa assim da necessidade da tecnologia, né? E as cores acabam influenciando, sim, né? O vermelho é mais agitado, o verde acalma mais, o azul, neonzinho lá tem uma cor certa dentro da cromo, do estudo das cores, né? Que vai acalmar mais, né? Então, eu acho que influencia, sim. Mas a ideia não é essa, né? A ideia é você, se você está com um problema de insônia, é entender e interiorizar essa questão. Por que eu tenho insônia, né? O que eu estou fazendo para isso? Né? E o que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo? Então, eu acho que é mais assim, sabe, vira um problema, porque daí causa depressão, vão causando as patologias, e as pessoas vão se perdendo, porque é muito difícil uma pessoa com depressão pensar, não vou usar o celular, ou está com ansiedade, como que se o celular acalma ela, como que ela vai fazer? Então, vira o quê? Vira um ciclo, vira uma coisa assim, destrutiva, autodestrutiva. A primeira coisa, né? A luz, como eu disse, é isso, a gente tentar se aproximar o máximo do que seria o ciclo natural do nosso corpo. Então, se o sol se pôs ali por volta das 6, 7 horas, supostamente a gente já está num ambiente mais escuro, né? Eu até falei, né? A gente brinca de Deus porque a gente criou ali energia elétrica e agora a gente consegue ficar com luz 24 horas do dia se a gente quiser. Mas o nosso corpo, ele não está acostumado com isso, e é interessante, sim, a gente pensar nas necessidades do nosso corpo, exatamente. Mas pensa assim, né? Evolutivamente falando, lá no tempo das cavernas, qual que devia ser mais ou menos ali a rotina do pessoal? Ficava acordado durante o dia, o sol se punha, a partir de um momento ali da história, o pessoal começou a manipular o fogo e outros tipos de iluminação desse tipo ali, às vezes para fazer uma última refeição, para finalizar o dia, e dormiam. Então, essa transição entre a luz solar e a escuridão completa do sono tinha ali uma luz mais para o amarelo, para o laranja, que também não era super potente, igual a iluminação que a gente tem hoje. Então, a gente pode dizer que o ideal seria a gente ficar com o mínimo de luz possível, já ficar na escuridão total, até na hora de se preparar para dormir. Então, por exemplo, eu comecei a tomar banho no escuro. A minha janela permite isso no meu banheiro, porque vem uma luz bem fraquinha da rua. E aí, aos poucos, a gente vai se acostumando, né? O olho vai se acostumando. E fez milagres para mim, porque então, pelo menos por 20 minutinhos ali antes de dormir, eu já estou ali relaxando e tal, já no escuro. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes você tem que fazer coisas à noite, você tem que levantar, pegar alguma coisa. E aí, como redução de danos, digamos assim, o ideal seria que a luz que a gente usa à noite fosse mais para o amarelo. Tem um pesquisador chamado Andrew Huberman, lá de Stanford, que fala até de uma luz laranja, mas como não é todo mundo que tem, né, lâmpada inteligente e tal, ou um abajur, mais uma luz amarela para o laranja e o mais fraquinha possível. Imagina mesmo uma fogueira ali na caverna, não vai iluminar tudo. Então, esse seria, assim, o máximo de luz que seria recomendável para não atrapalhar tanto o nosso sono assim. Mas ainda não é o ideal, né? E, definitivamente, luz azul é o que vem das telas, né, do celular. É muito importante a gente evitar pelo menos umas 2 horas antes de dormir. E aí vem a outra pergunta, né? Como mudar esse hábito? E aí a Valéria falou coisas muito preciosas, que é tipo assim, já entrou na nossa vida, né? A partir do momento que já virou, às vezes, uma disfunção, uma patologia, é muito difícil largar. Então, acho que a gente tem que sempre mirar e ir diminuindo aos poucos, ser gradativo. A gente, na nossa sociedade atual, a gente se cobra muito a fazer as coisas no 100 ou no 0%. Então, ou eu vou virar, assim, a ermitã que vai morar numa caverna e só vai ter fogueira e vou caçar minha própria comida, ou eu vou ficar ali no TikTok até 5 horas da manhã, sendo que eu acordo às 6 para ir trabalhar. E
nuances nisso, né? Então, se você está acostumada a ficar no TikTok, no Instagram, até dormir, vamos pensando em formas de diminuindo isso aos poucos. Então, às vezes, diminuir a luz do celular. Vários celulares têm filtro de luz azul, deixa depois de 1 hora, já fica automático para ficar, a luz vai ficar um pouquinho mais laranjinha. Tem como, inclusive, tirar a cor da tela do celular à noite. Dá para ir pensando em coisas além, exatamente o que a Valéria falou, coisas além do celular. Então, às vezes, beleza, eu fico um pouquinho no celular, mas antes eu ficava meia hora, eu vou ficar 15 minutinhos só, porque os 15 minutinhos anteriores eu vou ler um livro, eu vou olhar um pouquinho pela janela, vou conversar com alguém da minha família, vou fazer alguma coisa que não envolve olhar para a tela, então vou escutar uma meditação, alguma coisa que não envolva luzes e estimulação visual, necessariamente. Sim, E fazendo essa transição aos poucos, né? No começo vai ser muito difícil, claro, para quem está acostumado, mas se você diminui um pouquinho o seu tempo de exposição, um pouquinho da luz, tenta um pouquinho mais outro hábito, aos poucos você vai fazendo essa troca. Sim. E pode também ajudar, né? Eu acredito, você tomar um chá, né? Para quem não gosta de quente, deixa esfriar, deixa ficar a temperatura natural, né? Você prepara o chá e fica como se fosse uma água de filtro, né? Levando para o lado da aromaterapia, você trabalhar com lavanda, com capim-limão, né? São maneiras naturais de você tentar fazer com que o corpo comece a relaxar, né? E sim, que nem a Isabelle falou, esse processo de ir retirando, assim como foi um processo gradual, né? Quando você foi descobrindo o celular, então vai fazer o processo inverso disso, né? Usar o menos possível e de repente vai sentindo, vai percebendo que a mudança vai acontecer, né? Devagarzinho. E aí, eu acho que pra gente finalizar, assim, né, pra tentar dar uma resumida nisso tudo, que acho que, nossa, dicas incríveis, assim, tudo que vocês foram falando. Muitas coisas eu não sabia, fiquei aqui chocada, pasma. Mas acho que vai ajudar bastante, assim, principalmente quem tem problemas, assim, pra dormir. Eu, particularmente, sou uma pessoa que, quando chega à noite, eu realmente fico muito cansada, então, pra mim, não é tão difícil assim dormir. Mas o hábito da leitura, assim, acho que é interessante porque nos tira da tela, né? A própria meditação, porque aí a gente pode fazer com os olhos fechados, a gente não tá estimulando o cérebro. Escutar uma música, né? Uma música mais calma, né? Existem frequências hoje em dia, né, que a gente consegue, no celular, inclusive, né, você coloca para você ir diminuindo a velocidade, né, mental e deixar isso mais tranquilo, mais para dentro, né. Sim, e hoje acho que o benefício é isso, né? A gente tem muito acessível tanto essas informações quanto esses recursos, né? E até quem tem recursos financeiros consegue ir para esse lado da aromaterapia, que é muito bom também, acho que ajuda muito. Então, queria assim que a gente pudesse fazer um compilado agora também de outros hábitos ou técnicas que vocês acham que podem ajudar a lidar com a insônia, com a dificuldade de dormir ou com uma noite intermitente assim de sono. Além disso que a gente falou, tem mais alguma coisa? Sim, tem o escalda-pés, né? Você pega uma bacia, seja o que for, você pode pôr a água morninha, põe um sal grosso nessa água, né? Para quem não tem problema de pressão, né? Dá uma relaxada, joga umas ervas nessa água e vai, ou faz a parte, né? Uma água fervendo ali do lado, uma cumbuquinha e põe ali a lavanda, ela vai exalar o cheiro, o capim-limão. Ela vai exalar um cheirinho, não precisa assim, né? Se tiver o recurso do óleo essencial, seria bom demais. Mas às vezes também é muito caro, então dá para fazer com a própria erva. Eu tenho a dica de chás. Eu amo aromaterapia para dormir, lavanda, assim. E eu acho que para quem não está acostumado, né? Óleos essenciais são diferentes das essências, né? As essências são produzidas ali artificialmente, mas os óleos essenciais vêm direto das plantas, então são de fato substâncias ali que vão te deixar mais acordado, mais relaxado.
A lavanda funciona muito, tá bem concentrada ali. Eu coloco algumas gotinhas no meu travesseiro, já fico bem mais relaxada para dormir. Chás, eu tenho 3 dicas que funcionam muito para mim: camomila, melissa e mulungu, que são ótimos, assim. Aí dá para comprar bem baratinho nessas lojas de produtos naturais, né? Que vendem coisas a granel. Você compra ali um punhadinho por 50 centavos ali de mulungu, já faz bastante chazinho, já consegue dormir bem. Escaldapés, eu gostei da ideia. Faz tempo que eu não faço, que é uma É muito boa. legal que se você pegar pedrinhas, você põe na tina d'água ou na bacia, pedrinhas roliças, você faz uma massagem nos pés assim, que vai ativar muitos meridianos, porque a gente tem meridiano no pé, vai trabalhar muito a reflexologia aí nesse sentido, né? E é muito gostoso, dá uma boa relaxada. Ah, é muito gostoso. Eu faço o negócio do banho mesmo, assim. E aí é uma coisa interessante que eu queria falar também. A gente está falando de mudança de hábito, um monte de coisa, assim, uma grande gama de coisa que dá até um medo, né? Tipo assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer tudo isso. E o grande caso começa aos pouquinhos, testa uma estratégia, mas também persevera. Porque não é só aquele papo, assim, de coach, né? Tipo, vai, uma hora você consegue perseverar, vai dar certo. É cientificamente comprovado mesmo, como os nossos hábitos se estabelecem, de que a gente precisa insistir neles. E depois de mais ou menos 14 dias, 21 dias com um hábito, a gente acostuma o nosso corpo até biologicamente. Então, uma boa dica também sobre sono é procurar ter horas mais ou menos fixas para dormir e para acordar. Inclusive no fim de semana, tá? Isso é um pouco polêmico, né, e tal, mas o mais próximo que você conseguir de manter hábitos, horários mais fixos, a sua própria biologia, o seu próprio corpo se acostuma. Então, você vai começar a ter sono, você vai condicionar, que é o termo técnico que a gente chama. Seu corpo vai começar a ter sono sempre mais ou menos ali para aquele mesmo horário, vai começar a acordar naturalmente. Não sei se alguém já fez esse teste, mas quando você acostuma num horário, você acorda até sem despertador. Porque, de fato, você condicionou o seu corpo. E assim como você condiciona para dormir, para ter sono uma hora, para acordar em outra, você também condiciona para você ter um outro hábito que não seja um celular antes de dormir. Se você começa a sempre fazer alguma coisa antes de dormir, no meu caso, toda vez antes de dormir, eu tomo um banho quentinho. Então, eu posso estar super alerta, mas se eu entro no banho, meu corpo já acostumou que sono. Então, já entro. Então, aos poucos você vai criando esse hábito e aos poucos você vai vendo o efeito dele, assim. Não é uma coisa do dia para a noite, mas não é uma coisa impossível. Eu acho que é importante também falar que tudo isso que foi comentado tá dentro do que a gente chama de higiene do sono, né? A gente não usou esse termo quando a gente estava começando, mas aí vocês estavam falando, eu pensei, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso. Não sei se tem mais algum aspecto da higiene do sono que faltou de comentar, ou se é isso mesmo. Como que vocês veem isso? E diminuindo, né, gradativamente, e diminuindo essa quantidade de informação que o pensamento, a cabeça recebeu ao longo do dia. Não tem, eu acho que não tem muita saída, tem que realmente entender que a cabecinha, ela precisa desacelerar, né, e esse tem que ser um processo. Tem que ser gradativo, né? A pessoa muitas vezes não vai conseguir do dia para a noite chavear, né? Tem que ser gradativo mesmo, né? E aí fazer tudo isso que a gente falou, né? Tirar a luz, né? Escutar uma música, ler o livro, fazer o chá, enfim. E misturando, cada dia, sei lá, mistura um pouquinho, faz uma coisa diferente para não ficar monótono. Aquele que já é agitado já vai agitar de uma outra forma, de uma forma mais tranquila. E é interessante fechar dizendo também que, assim como a gente já falou hoje, às vezes o problema não está no sono. Então, se você frequentemente não consegue dormir pensando em determinadas coisas, você acorda no meio da noite pensando em determinadas coisas, tem outros fatores, então, para a gente investigar que estão sim afetando o seu sono, mas a raiz está um pouco atrás. Então, é legal usar todas essas medidas que a gente citou aqui,
até para isolar variáveis, né? Tipo, putz, tentei isso, não é. Tentei aquilo, não é. Ainda estou com dificuldades. E é legal se observar, tipo, o que eu fico pensando, o que esses pensamentos me causam, o que me vem à cabeça, é preocupação, é ansiedade para uma coisa boa que vai acontecer. E quando chega nesse ponto, né, de ser uma coisa mais para ansiedade, um pouco mais para esse tipo de padrão mais psicológico, é interessante procurar aí terapia. Terapia ajuda muito a gente a entender o que a gente faz e por que a gente faz. E como a gente pode fazer diferente. Então, às vezes, é muito difícil a gente chegar nessas respostas sozinho. Então, é muito interessante mesmo buscar terapia ou mesmo ali o psicólogo pode ajudar a chegar nessa conclusão se é por esse caminho também. Muitas pessoas têm algum distúrbio biológico mesmo, né? Tem narcolepsia, né? Um distúrbio que faz a pessoa ter episódios de cair no sono durante o dia. Às vezes a pessoa pode ter alguma coisa muito crônica ali que está envolvendo, então às vezes é interessante também buscar ajuda médica, quando você já está num estado tão grave que essas medidas que a gente citou, que são mais naturais, não estão funcionando. É interessante procurar alguma coisa que seja um pouco mais forte, mas que vai te ajudar naquele momento. Você não vai precisar tomar aquilo para sempre, você não vai precisar fazer isso para sempre, é mais para te tirar de um ponto que você não consegue dormir nunca e aos poucos se normalizar e conseguir aplicar tudo isso que a gente falou numa rotina, que aí sim, de fato, se você conseguir engajar nessa rotina de jeito do sono, você consegue ter mais resultados. Então é interessante buscar ajuda também quando as coisas estão pegando, né? Sim, nossa. Pessoa que tá, né, vai dormir por hábito, né? Começa ali aquela semana ansiosa, começa a dormir com taquicardia, né? Num momento assim agudo, tem que realmente procurar, né, o profissional da área especializado e vai juntando com tudo isso que a gente falou aí para não ficar só na alopatia, né? Perfeito. E eu acho que é por isso que essa conversa se complementou também, né? Porque a gente conseguiu juntar questões de saúde mental com a racionalidade da medicina tradicional chinesa, que vê as coisas de uma forma muito ampla, assim, muito integrada. Então, acho que aí a gente tem esses recursos, né, que são dicas práticas que cada um que está ouvindo pode aplicar e testar, como vocês disseram, mas também sempre lembrar dessa importância de procurar um profissional e aí cada um vai para a linha que gosta mais, né? Se gosta da medicina tradicional chinesa, procurar esse profissional que vai olhar para sua vida como um todo, né, para entender de Sim. onde vem esse distúrbio do sono, o que está Uhum. acontecendo, mas também um profissional da psicologia, da psiquiatria, caso seja algo um pouco mais grave, um pouco mais difícil. E aí aproveito também para pregar a minha palavra, para retomar uma coisa lá que a gente disse no começo dessa conversa, que é o cultivar o momentozinho durante o dia, né? A gente aprender a não ser dominado pela nossa mente, né? Porque eu acho que grande parte do que a meditação nos ensina é justamente o domínio sobre nós mesmos, né? Além da autoobservação, que a gente possa não se deixar levar pelos nossos sentimentos intensos, mas principalmente dessa mente que não para de falar, né? E eu acho que tem o Eckhart Tolle, ele sempre coloca que a gente, hoje, o mal da nossa sociedade é o vício em pensar. Então, a meditação, ela vem, ela nos acolhe, é difícil, mas a gente chega num momento ali que é importante a gente aprender a fazer essa amizade com a meditação durante o dia para que ela funcione na hora de dormir. Porque se a Sim. gente não está acostumado, né, com esse momento de parar, de respirar, de se conectar com o corpo, pode ser que a gente vá fazer isso antes de dormir e venha aquela enxurrada de informações de coisas que a gente só jogou embaixo do tapete, né, durante o dia, durante a semana. Então, acho que serve como um complemento também da minha parte, que a gente possa ir trazendo esses momentos de descanso aos poucos, né? Para que chegue à noite seja um pouco mais fácil. Sim, sim. A medicina chinesa, como eu disse no início, a meditação é um dos pilares, né? Então, realmente não tem como se desvincular disso, né? Ou para a prática de Qigong também, que eu não mencionei, né? Mas aliado a um exercício mais suave, um exercício mais cadenciado,
que pode também movimentar todos os meridianos que a gente tem no corpo, né? E a meditação vai acalmar esse yang que está na nossa cabeça. É bem isso. Eu gostei bastante desse complemento todo que a gente fez aqui, principalmente agora no final, porque, de fato, hoje as linhas mais modernas da psicologia já usam o mindfulness como uma ferramenta mesmo terapêutica, que é comprovadamente benéfico para uma série de transtornos, uma série de demandas ali psicológicas. E eu comecei um pouco nisso, né, pesquisando sobre mindfulness, sobre atenção plena, mas quando a gente começa nisso, a gente já aprende todo o conceito de meditação, toda a cultura envolvida, todas as práticas, e eu acho que conversa muito com a psicologia, exatamente nesse sentido, para a gente conseguir se isolar dos pensamentos. Nossos pensamentos não são nós, né? São coisas à parte, a gente conseguir se isolar disso, conseguir observar, conseguir não se deixar controlar por eles, é um hábito que a gente consegue fazer tanto nos descansos acordados, né, durante o dia, para conseguir ter um descanso pleno, profundo no sono. Se complementam muito. Gente, muito obrigada. Acho que foi uma conversa ótima. Espero que ajude muitas pessoas. Inclusive, no podcast tem algumas meditações específicas para ajudar a dormir. Tem também algumas inspirações que a gente pode postar, né? Tem algumas dicas de exercícios de respiração que realmente ajudam a criar esse ritmo, né? Para o corpo ir relaxando. Então, acho que tem bastante coisa para ser explorada dentro da meditação e com as técnicas que vocês trouxeram. Quem sabe a gente consegue fazer uma outra conversa, né? Porque eu acho que não acabou aqui. Acho que tem bastante coisa ainda para ser falada. Mas muito obrigada pela presença de vocês, agradeço. Agradeço Não também. sei se vocês querem deixar algum último comentário. Eu queria falar para o pessoal, tipo, se você quer dormir bem, evita álcool antes de dormir, evita cafeína pelo menos umas 8 horas antes, e acho que 50% do caminho já está andado. E façam terapia, se puderem. Olha, uma coisa que eu acho também muito que é aliada à massagem, né? Fazer uma automassagem nos pés, na cabeça, uma automassagem na cabeça é maravilhoso, porque nossa cabeça é o maior lugar assim que é todo yang, né? Então, se você vai fazer esse exercício assim de passar aqui no meio, vai sentir uns pontos de dor. Então você vai, massageia, vai tirando. Eu acho que isso também ajuda bastante. Muito obrigada pelo convite. E se a gente puder ter mais papos, assim, eu vou adorar, porque daí eu quero saber também da galera o que eles têm de dicas. Sim. A gente está sempre buscando mais coisas aí. Muito obrigada, gente, pelo espaço. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite também. Foi muito legal. Prazer a todos que eu não conheço, né? Foi muito, muito legal. Esse foi mais um episódio do quadro Conversas com Presença e eu te convido a estar com a gente ao vivo, com os nossos convidados, fazendo perguntas, interagindo. E para ter acesso a tudo isso é só fazer parte da nossa comunidade Projeto Presença. Acesse o link aqui na descrição desse episódio e eu espero te ver na comunidade.